sacerdote e hoje eu vou falar sobre amarração com demônios. Esse é só um episódio da minha série de vídeos no qual eu explico todos os aspectos da amarração detalhadamente para você que quer entender perfeitamente como isso funciona. Então, vamos lá, vamos falar como funciona uma amarração com demônios. A gente tem que lembrar que cada amarração tem seu método de ação e a amarração com demônios é um pouco diferente. Afinal, nesse caso, se todas as amarrações a gente coloca uma fração de energia na vítima para que justamente traga um espírito para próximo dela. A gente coloca também uma na pessoa que está pedindo para que o espírito vá visitar ela, vai saber o que está acontecendo e assim por diante. Agora detalhe, numa amarração com demônios, essa energia é muito maior. Essa fração que é colocada em ambos é muito maior e essa fração ela tem uma energia única e muito forte. Então ela já é uma energia viva em ambas pessoas. Isso é muito importante de entender. Tanto a gente me pergunta, o demônio está agindo no meu trabalho? O demônio não está agindo no teu trabalho. O que são demônios? Eu sei que quando eu falo demônios você deve ficar morrendo de medo. Caramba, ele vai fazer mal, ele vai vir roubar, destruir, assassinar a gente. Mas nada disso tem sentido. Se você pesquisar agora no Google, você vai ver que o termo demônio vem do grego daimon, que significa espírito ou inteligência. Isso porque antigamente, antes da Bíblia existir, existiam deuses. Depois que a Bíblia nasceu, o cristianismo começou a dominar vários povos. E conforme ele ia dominando alguns povos, para eles fazerem aqueles povos acreditarem nas crenças deles, eles tinham que difamar o deus principal daquela religião. Então, por exemplo, em Roma existia um deus que chamava Janus Lúcifer. E ele é um deus relacionado à estrela Vênus. E ele foi difamado também como o demônio. Existiam outros deuses, por exemplo, Astarote, que na verdade é Astarte. E ele também foi difamado, e assim como os demais deuses. Então todos os demônios são deuses de outras religiões que foram difamados pela Bíblia. Então se você pegar 5.000 anos atrás, antes de existir a Bíblia, esses espíritos eram deuses, que eles tinham aspectos bons e ruins. Então se você acredita que o demônio só faz mal para as pessoas, eu sugiro que você estude um pouco. A amarração com demônios, tá? A gente chama de amarração, mas não é uma amarração, porque como eu disse, o espírito ele não fica obsidiando ninguém. E a característica principal de uma amarração é isso. É mais um pedido que a gente faz para aquele espírito interferir na vida de ambas pessoas. Então ele manda uma fração da energia, do poder dele, para que esse poder faça uma função. Por que geralmente cai que deve ser feito com demônios? Pode ser porque essa pessoa ela tem uma negativa dessa egrégora, então em algum momento ele falou mal de demônios, ou ficou chamando esses espíritos para perto, executou algum ritual errado. E são alguns motivos, geralmente um motivo certo a gente não tem certeza, mas é um desses. Não tem como ter certeza jogando os búzios, mas é um desses. Outros motivos pode ser também que a pessoa que está pedindo o trabalho tem uma, vamos dizer, uma aproximação com o demônio de alguma forma. Então tem pessoas que já vêm, já utilizam já roupa, blusa com símbolo de demônios, com coisas relacionadas a demônios. E o que acontece quando elas vão pedir uma amarração? Vai cair com demônios, porque elas têm uma empatia pela imagem do demônio, elas têm uma proximidade. Como é executado esse tipo de amarração? Esses objetos eles têm que ficar em preparação geralmente uns 2 dias. Alguns sacerdotes já deixam preparados. Alguns deles, outros, se a demanda é muito grande, tem que se fazer, a pessoa vai ter que esperar. Então sempre, como eu disse, que você pede, tem como fazer minha amarração hoje, você tem que ver que tipo de amarração você está pedindo, você tem que ver se aquele sacerdote tem realmente aquilo já preparado. Porque às vezes você está esperando 5 pessoas, vem 20. Então você tem que preparar uma nova para cada uma das pessoas. Os demônios, por eles botarem aspectos dentro da psique da pessoa, ela vai achar que os sentimentos são naturais dela, que provém dela. Então todos aqueles pensamentos são contra a amarração amorosa, vão começar a ser anulados por esse demônio. Esse espírito ele colocou a fração certa e tudo aquilo que vai contra a fração que foi colocado, aquela fração vai se encarregar de justamente contornar, de justamente anular. Então, por exemplo, se a pessoa tem ódio de você, se você colocou uma fração dentro da pessoa para que a pessoa te ame e daí ela tem ódio de você, aquela fração que foi colocada justamente vai interferir, vai fazer com que a outra pessoa contorne essa situação. Então não é que ela vai esquecer que você fez algo negativo para ela, mas que ela não vai ter aquele negativo por cima. A gente não tem magias que fazem a pessoa perder a memória, por enquanto. A fração do demônio pode fazer com que a pessoa tome atitudes que ela normalmente não tomaria. Então, se a pessoa ela é muito orgulhosa e que você diz, ela nunca vai vir falar comigo. Ela vai vir, porque a fração está nela e a fração mudou totalmente ela. Assim como a sua fração também vai mudar você. Você no início da amarração você vai pensar de um jeito e no final da amarração você vai estar outra pessoa. Porque esse tipo de amarração não age só num, age em ambos. Na verdade, todas as amarrações agem em ambas pessoas, mas esse faz até o consulente que está pedindo amarração mudar.
melhorar, para se tornar justamente uma pessoa melhor. Porque não adianta a pessoa voltar e você está com o mesmo erro. Exemplo, ela se separou de você porque você está traindo ela. Aí a pessoa volta e você trai ela de novo. Justamente vai acontecer de novo dela se afastar, e de novo, porque você não mudou. Quem tem que mostrar que mudou foi você. É você que está pedindo uma amarração. Tem pessoas que fazem amarração e ficam falando com outras, flertando com outras. Meu querido, não pode fazer isso. Caso você tenha feito, você já está mostrando para os espíritos que você não queria aquela pessoa totalmente, que você queria na verdade era outra. Em alguns casos, sou sincero, a pessoa consumir conteúdos adultos, pornografia no geral, não interfere na amarração, mas tem um tipo bem específico que é consumido na internet hoje em dia, que é conteúdo privativo, que é quando o homem paga para uma mulher fazer uma live para ele ver, e aí ele vai trocando mensagens com ela para ela fazer certas coisas ali, geralmente conteúdo mais sexual. Esse tipo de conteúdo não pode ser consumido, porque há uma troca de energias. Então, por exemplo, com o vídeo, geralmente adulto, é uma troca reta. Agora, com esse tipo de vídeo, é uma troca entre ambas pessoas. Por ter uma troca de um com o outro, isso interfere. Neste tipo de serviço, interfere sim. Então, não é só não ir para a cama com a mulher. A amarração com o demônio não necessita de um afastamento ou separação. Dependendo do caso, pode sim. Essa fração que vai estar na pessoa, talvez possa não ser o suficiente para afastar a outra. Eu vou deixar bem claro aqui no meio das aspas que se for uma amarração com dominação não precisa. Uma amarração com dominação com demônios não é necessário. Mas uma amarração com demônios é necessário sim fazer um afastamento dependendo do caso. E aí a pergunta que muitas pessoas me fazem é: por que eu vou querer fazer um trabalho à parte se eu posso escolher uma amarração, posso fazer uma amarração que justamente não precisa desse afastamento? É muito simples, porque você vai ter um espírito agindo justamente nisso, somente nisso. Vai ter um espírito agindo somente nisso. Então pensa, são duas pessoas subindo uma pedra no topo de uma montanha. É mais fácil, né? Agora só tem uma. Se só tem uma, consequentemente é mais lento. Então, justamente você que fez uma amarração e você pensa, cara, vou fazer um afastamento. Sempre que você pensa que vai fazer esse afastamento, vai acelerar mais, porque são dois espíritos. As instruções que eu digo para esse tipo de amarração é que você não deve ir na igreja, você não deve ir no centro espírita, você não deve orar, você não deve carregar crucifixos com você, que realmente você fique orando neles, fique pegando, orando neles. Isso vai atrapalhar a amarração, porque é de cunho público que a gente entenda que Deus e o demônio são energias contrárias. Eu acho que você entende que o demônio não gosta muito de Deus e nem Deus não gosta muito do demônio. Eu acho que você conhece isso. Todo mundo sabe disso. Então, consequentemente, você entrar em contato com esse tipo de energia pode justamente atrapalhar. Outro tipo de coisa é ficar ouvindo hinos da igreja ou qualquer coisa que te ligue ou te aproxime. Pode ser que aquele espírito se sinta ofendido. Outras formas é você tentar contatar o demônio que você fez a amarração, ficar fazendo orações para ele, achando que vai ajudar. Não faça nada disso. Quem tem que executar o trabalho espiritual sou eu, não você. Então, nem tente. A amarração com demônios, geralmente em até 49 dias, ela tem que mostrar um efeito. Aparecer o efeito nos búzios. Então a grande diferença desse tipo de amarração é isso. Ele tem um tempo a mais que ela pode dar o efeito. Por quê? Porque a fração de energia, às vezes, ela é colocada aos poucos na pessoa. Ela não é colocada tudo de uma vez. Então a gente até capta alguma coisa, mas tem que ser justamente uma fração que dê o suficiente a ponto de mudar exatamente aquilo que a gente quer. Às vezes a pessoa está tão negativa que tem que botar uma fração maior, e assim por diante. A amarração com o demônio geralmente ela é renovada, por ser uma energia dentro do corpo da pessoa, ela é renovada de 3 em 3 anos. Isso é bom porque esse tipo de amarração tem uma duração muito grande, mas lembrando que ela pode oscilar um pouco, assim como todas as outras amarrações. Afinal, se você tem brigas, se você tem discussões, justamente você gasta mais energia que foi colocada dentro da pessoa. Então, consequentemente, aquela amarração ela dura menos. Eu sou o Tatelio de Restaurante, o Tá do Amor. Se você gostou dessa sequência de vídeos, deixa o like, se inscreve no canal, me segue nas redes sociais e assista os outros vídeos que eu vou deixar no card.